Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nosso guia de estudo aqui da Igreja Adventista, a lição da Escola Sabatina. Então, o tema de hoje é segunda, dia 27 de maio, né? A gente está estudando a semana toda sobre o fundamento do governo de Deus. E hoje, segunda, a gente vai ver sobre a imutabilidade da lei de Deus. Tem uma pergunta já aqui e a gente vai estudar sobre o dia de hoje, logo após a vinheta. Então, fica comigo até o final, porque vale a pena. Como eu sempre digo, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá pedir a Deus orientação. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia. Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra, diariamente nos alimentando espiritualmente, para que possamos amadurecer e viver uma vida conforme a Tua vontade. Permita que Jesus volte logo, nos cuide, nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados, é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Então a gente está aqui, segunda, dia 27, fundamento do governo de Deus, a imutabilidade da lei de Deus, 27 de maio. E começa aqui, ó, leia Mateus capítulo 5, lembrando que o capítulo 5, o número grande da Bíblia, antes dos dois pontos é o número grande, o capítulo, e depois é o versículo, é o número pequenininho. Então Mateus capítulo 5, nos versos 17 e 18, Salmo 111, versos 7 e 8, Eclesiastes capítulo 12, no verso 13 e 14, 1 João 5, verso 3, e Provérbios 28, 9. Qual deve ser a relação do cristão para com a lei? Qual é a relação que o crente tem que ter com a lei de Deus? E aqui, antes da gente responder isso, tem uma ilustração do professor Gilberto, que eu pego também a lição que ele estuda, os comentários dele, né? Lição fácil. Olhando um rio correndo de um certo ponto elevado, nota-se logo o contraste que ele faz com os grandes e fortes rochedos. O rio escava e modifica o seu leito cada ano, escavando e derrubando os obstáculos. Só uma coisa fica imóvel no caminho de um rio. São as rochas, que ficam ali imutáveis à força das águas. E aqui vem a aplicação, né? Assim é a lei de Deus com as correntes de doutrinas e pensamentos deste mundo. Não é à toa que Deus escreveu com seu próprio dedo as leis morais dele, os 10 mandamentos, em uma rocha, né? Em pedras. Né? É um monumento eterno e imutável. Então a gente vai falar sobre isso, mostrando que tem muita gente querendo quebrar alguns mandamentos, abolir mandamentos, abolir as leis morais, e isso não é coisa de Deus, isso não é coisa da Bíblia, isso é coisa de Satanás. E a gente precisa ficar alerta para o enganador não enganar a gente, tá bom? Vamos ver então aqui, ó, trocando em miúdos, o professor Gilberto coloca aqui, ó, como o cristão deve se relacionar com a lei de Deus, de que forma. E aqui estão os versos que é muito claro na Bíblia, e infelizmente tem gente que se deixa levar por narrativas, ideologias, mimimi de alguns líderes, né? Doutrinas que não estão na Bíblia, interpretações equivocadas. Mas ó, leia aqui comigo, acompanha aqui, ó. Mateus capítulo 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Então está dizendo que Jesus não veio destruir lei nenhuma, nem profeta nenhum. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio aqui para dar exemplo e falar que tem que cumprir. É muito claro isso, mas tem gente que distorce. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, está deixando muito claro aqui. No Salmo 111, as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Então, o Salmo está mostrando aqui, ó, seguros todos. Não está falando que é 1, 2 ou 3 ou 4, 9, todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre. Para que coisa mais clara do que isso? Dizendo que todos os mandamentos permanecem firmes para todo sempre. Então, se você está caindo nesse mimimi, na conversinha de alguns cristãos, de que Jesus veio abolir a lei, que não precisa obedecer mandamento mais nenhum, né? Isso é contradição. E se você interpreta de um jeito, presta atenção no que eu vou dizer aqui, se você interpreta a Bíblia de um jeito, tem uma crença que ela vai de encontro, ela se opõe, ela acaba sendo antagonista a outro texto da Bíblia, você está interpretando errado, porque a Bíblia não erra. Então, se você interpreta, tem um raciocínio, tem um entendimento, e esse entendimento, ele briga, ele é incoerente com outro trecho da Bíblia, você está errado. Tá? E não dá para dizer que a lei foi abolida, que não tem que obedecer lei nenhuma, se aqui a gente está vendo em Mateus, em Salmos, dizendo que a lei permanece firme para todo sempre, seguros são todos os mandamentos, e que Jesus veio aqui, não veio para destruir nada, nem abolir lei, nem profeta nenhum.
né? Então está muito claro isso. Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14 a gente já viu. De tudo que se tem ouvido, o fim é, né? O resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então a gente viu isso. Se você ainda não pegou o estudo que a gente fez aqui do domingo, do sábado, tá aqui em cima no card. Passa lá, recapitula para você pegar toda a linha de raciocínio que a gente está estudando essa semana, tá bom? João, capítulo 5 e 3. Olha que forte isso aqui. Porque este é o amor de Deus. Fala que Deus é amor. E aqui está dizendo em João que esse é o amor de Deus. O quê? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E aí, quando você ama de verdade, você obedece com prazer, com deleite, por amor. E tem gente que fica assim, isso é um peso, né? Você está guardando, você segue, você aceita com peso, com fardo pesado, porque não entende ainda a essência do amor de Deus e não interpreta isso aqui do jeito que tem que ser, né? Então, 1 João, capítulo 5, 3, pode dar uma olhada lá, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, quando você ama, não é pesado. Se está sendo pesado para você guardar os mandamentos, você precisa melhorar alguma coisa aí com o seu entendimento, com o seu amor com Deus, seu relacionamento com Deus. O que é que você está perdendo? O que é que você está com medo de abdicar? O que é que você está colocando como prioridade à frente da palavra de Deus, do amor a Deus e da obediência a Deus? É isso que você tem que refletir, né? O que é que você perde guardando todos os mandamentos? E aqui vem Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. A gente viu isso também, né? No estudo passado aí. Então, se você desviar os seus ouvidos de ouvir a lei, não cumprir, não obedecer, a sua oração não passa do teto, né? Deus não ouve a sua oração. Isso não é Jardel, não é igreja nenhuma que está falando, é a Bíblia, está lá na Bíblia, só é ler, está aqui os versos, tá bom? Então, respondendo, como é que o cristão deve se relacionar com a lei de Deus? O cristão que ama a Deus reconhece que a sua lei é eterna e que deve guardar os mandamentos divinos como um solene dever espiritual, como a ideia de se amadurecer espiritualmente, de dar graças e glórias e adorar a Deus, né? Então, se você aceita Jesus, você obedece. E obedece por amor, não é porque quer ir para o céu, não é porque está com medo de ser queimado, né, no fogo eterno, não é porque você, né, está querendo recompensas, é porque você ama, e quem ama, obedece, tá bom? Então é muito simples isso aqui, porque tem gente dizendo aí, né, que quem obedece mandamento é legalista, enfim, não entende a importância da observância dos mandamentos. E aqui tem um comentário muito legal do professor Gilberto Brasiliano, que ele fala aqui, ó: muitos têm tentado abolir a lei de Deus, cortar um pedaço da lei, ou até mesmo substituí-la por um credo ou uma adaptação doutrinária, como a Igreja Católica fez, né? Que tirou a guarda do sábado, que está na Bíblia, do quarto mandamento para o domingo. E aí, com justificativas pífias, narrativas pagãs, né, do dia do sol, da adoração ao dia do sol, Satanás colocando, enganando, distorcendo para deixar as pessoas de adorar ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, para adorar o dia do sol, o domingo, né, fazendo as pessoas enganarem a si mesmas, as suas crenças, a sua fé. E aí a pessoa está indo porque tem igreja, tem bispo, tem padre, tem pastores, né, que foram ensinados assim. E o diabo não vai vir com o tridente todo desgramado, feio e tal, né, ele vem de forma sorrateira, com coisa bonita, com coisa bela, ele vem com a conversinha que, poxa, faz sentido, Jesus ressuscitou no domingo, né, então vamos guardar agora o dia da ressurreição, mas a Bíblia não diz que esse dia é santo, é abençoado, foi separado, não diz que é o dia do Senhor. Então, e aí trocaram o sábado pelo domingo, né? E ele coloca aqui, ó: muitos cristãos dizem, a lei foi abolida na cruz, pois Jesus já a cumpriu. Olha que distorção. Se aqui a gente viu aqui em cima que diz que Mateus está dizendo que não cuideis que eu vim destruir a lei, eu vim cumprir. Aí ele vem aqui e fala, a lei foi abolida na cruz porque Jesus já a cumpriu. Olha como distorce. Se Jesus está dizendo que não veio abolir nada, nem lei nem profeta, que ele veio cumprir. Ou seja, eu vim aqui, olha a lógica, a coerência. Eu não vim abolir nada, né? Eu vim cumprir, mostrar que tem que ser obediente, né? Tem que fazer por amor, ainda, né, que as provações, que as tentações venham. E aí a pessoa pega e diz que Jesus já cumpriu, a gente não precisa fazer mais nada. Olha, aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, que Jesus já fez tudo, a gente não precisa fazer nada. Só quero o direito, a graça, salvo pela graça, e aí exploda-se a meu estilo de vida, não preciso obedecer lei nenhuma, porque Jesus já fez tudo por mim. Jesus é suficiente, a gente já falou isso, para nos dar o direito à salvação. O direito, o acesso, a porta ficou aberta porque Jesus morreu na cruz. De graça, ele deu isso pra gente, mas a gente tem um dever. A gente tem um dever. Qual é esse dever? Quem ama, tá aqui, ó, ama, reconhece a sua lei, que a lei é eterna, e guarda os mandamentos divinos.
Isso é a prova do amor, né? Porque falar que ama e tratar mal e bate e não obedece, que amor é esse, né? Então, fique atento com isso. E aí vem aqui o comentário do professor Gilberto Brasiliano, né? Aí, todo mundo que diz isso, que a lei foi abolida na cruz, que Jesus já cumpriu. Aí a gente quebra o argumento dessas pessoas assim, ó. Aí você pergunta para essas pessoas, você adora ídolos? A resposta é imediata, não, eu adoro só a Deus, porque não terás outros deuses diante de mim, né? Não adorarás, farás para ti imagem de escultura. Tem gente que faz, né? Mas quem é cristão evangélico diz que adora só a Deus, porque é um dos mandamentos. Aí você fala, você adultera? Você mata? Você rouba? Não, porque é errado, é pecado, né? Aí o professor brasiliano vai aqui, ué, você disse que a lei foi abolida quando se trata do quarto mandamento. A gente está trazendo muito aqui nessa semana, né? A ideia desse selo de Deus, da aliança que Deus fez, do memorial da criação, do quarto mandamento, que é o sábado. E é a pedra de tropeço na vida de muito cristão. E é o que o diabo tem usado para ludibriar, para enganar e fazer a pessoa adorar outros deuses e negligenciar a ordenança divina, né? Então, ó, você não disse que a lei foi abolida, como é que você está obedecendo uma lei abolida? Para uma lei, a lei não foi abolida, para não matar, para não adulterar, né, para não adorar outro ídolo, né? Mas a lei de guardar o sábado, o quarto mandamento, a pessoa diz que foi abolida. Então é uma incoerência, né? Uma hipocrisia. E a gente aí vê que tem distorção. Não dá para usar dois pesos, duas medidas. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Não dá para obedecer um e desobedecer outro. Porque aquele que erra em um, erra em todos, né? A Bíblia fala isso. Geralmente a pessoa sai com uma desculpa. É que Jesus aboliu um pedaço da lei. Onde é que tem isso na Bíblia? Esse aqui fala, ó, aqui a gente acabou de ler. Permanecem firmes para todos sempre, todos. Né? Então, puro engano. Isso não faz parte do plano divino, isso não é de Deus. Tá? Isso é a armadilha de Satanás para enganar as pessoas. Então, não se deixe levar por essa armadilha. Então, aqui tem um comentário também bem interessante. Ó. Inclusive, João Wesley, que foi um teólogo do passado, precursor da igreja metodista, e que no seu livro, O Sermão do Monte, na página 128, declarou que, olha o que João Wesley, precursor da igreja metodista, não é nem adventista do sétimo dia. Ele colocou aqui, ó, Jesus aboliu na cruz as leis cerimoniais e os rituais dos antigos sacrifícios. Por quê? Ele era o cordeiro, aquilo tudo era uma sombra da realidade, né? Tipo e antítipo, era uma sombra. Quando Jesus veio e a realidade aconteceu, aquilo tudo parou de ter sentido, porque Jesus já foi o cordeiro, já morreu pelos nossos pecados, e agora não precisa mais fazer cerimônia de nada, que aquela cerimônia era algo pedagógico para mostrar o que iria se cumprir. Então essas leis cerimoniais, esses rituais dos antigos sacrifícios, realmente, quando Jesus morre na cruz, é lógico, é óbvio que aquilo ali não tem mais sentido, porque agora o original, a realidade aconteceu. Mas não veio abolir ou dissolver a lei moral, que aí a gente entende a coerência com o texto anterior, que fala que não veio abolir lei nem profeta. Então está falando aqui da lei moral, dos 10 mandamentos, né? Porque ela é eterna e resiste a tudo como uma fiel testemunha dos céus e da terra. Então, quem não consegue ver a diferença das leis, dos ritos, né, cerimoniais, para a lei moral de Deus, que existe desde que o mundo é mundo, então, realmente, fica trazendo aí distorções e trazendo narrativas, justificativas, mimimi, para não cumprir o que Deus pede, tá? Então, e muita gente pega no pé dos adventistas do sétimo dia, né? Lembrando que os adventistas são todos que aguardam a volta de Jesus, né? Então, se você aguarda a volta de Jesus, você é um adventista. Mas nem todo adventista, as pessoas que aguardam a volta de Jesus, acabam sendo guardadores do sábado, né? Não são adventistas do sétimo dia. E aqui coloca aqui, ó, os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei. Que a lei é santa, é o caráter de Deus, né? João Wesley afirmou, a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Ou seja, essa lei cerimonial, né? Porque era um ritual, como eu falei, que já simbolizava. Lembrava ele, levava para ele. Mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era o objetivo de sua vinda revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. E aqui o comentário da lição fala, ó, cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar, ou qualquer outra circunstância, sujeitas a mudanças. Mas sim, é uma lei que tem a ver com a natureza de Deus, né? Com a natureza da criação do homem, do mundo e da relação imutável de um para com o outro, né? Isso é João Wesley, o Sermão do Monte, que eu já falei aqui, né? Página 128. Então está dizendo que a lei, a ordenança, né, tem a ver com o caráter de Deus, com as regras de convivência dos seres celestiais, dos seres do universo, de tudo. E quando Deus criou a terra,
né, o mundo em 6 dias e criou o sábado, em 7º dia para descansar, e criou o homem para adorá-lo, separou o sábado para santificar, abençoou. Ele fez isso aí com todo um propósito. Né? Isso aí é eterno, não tem como dizer que isso aí foi abolido, porque tem a ver com o caráter de Deus. O caráter de Deus, então, ele pode ser abolido? Ele tem data de vencimento? Né? Então, vamos aqui, tem mais uma pergunta para a gente finalizar. Compare alguns trechos, né? Êxodo 34, verso 5 a 7, com Romanos, capítulo 7, no verso 11 e 12, Salmos 19, no verso 7 e 11, 89, Salmo 89, 14, Salmo 119, 142 e 172, os versos, né? E aqui vem, ó, qual é a relação entre a lei de Deus e o seu caráter, que a gente acabou de falar. O professor Gilberto traduz aqui, ó, como a lei de Deus se relaciona com o seu caráter. Como é isso? Né? Então aqui vem trazendo versos, a Bíblia responde, né? E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui em Romanos, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Salmos, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então aqui está deixando claro que a gente deve guardar. Por quê? É a demonstração prática de que a gente ama a Deus. Salmo 88. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante de ti. Salmo 119. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aqui está dizendo claro que a lei de Deus é a verdade. Então se você quer saber qual é a verdade, está ali nos 10 mandamentos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Tá vendo aqui, ó? Todos os seus mandamentos são justiça. Não fala de 1, de 2, de 3, são todos, tá bom? E a gente vê essas colunas da verdade sendo destruídas pelo diabo. A gente vê hoje a mídia, a televisão, a internet, as novelas, tudo é adultério demais, é idolatria, é espiritismo, é espiritual, mas é alma vagando aí sem corpo, né? Quebrando os princípios, os fundamentos do governo de Deus, que fala que nós somos uma alma, nós não temos alma nenhuma. O ser humano é uma alma vivente. E aí, da morte, da ressurreição, né? As novelas estão empicheadas disso, de doutrinas antibíblicas, né? Falando aí de um monte de atrocidade e as pessoas se deixam levar, né? O adultério mesmo, não tem uma novela da perca da identidade, né? Da ideologia de gênero, para lá e para cá. Enfim, um monte de atrocidade para deixar as pessoas acostumadas com esse tipo de coisa, né? Agora é normal, não tem que respeitar, é normal. Então, ó, como é que a lei de Deus se relaciona com o seu caráter? A lei de Deus é santa, justa e boa, e faz bem ao que guarda, né? É a transcrição do caráter de Deus e, portanto, é o fundamento do seu governo, do seu trono. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que a lei é santa, é justa, é boa, tem a ver com o caráter de Deus, é o fundamento do governo de Deus, não tem como dizer que ela é abolida. Não tem como guardar 9 e não guardar 1, né? Porque você está sendo incoerente com outros textos da Bíblia. E aqui o comentário do guia de estudo, né, traz um texto bem interessante. Visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, o fundamento de seu trono e a base moral da humanidade, Satanás a odeia. Se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca do céu. E que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do 4º mandamento. Então está muito claro tudo isso aqui. A gente viu na semana passada, né? Tá aqui no card também, pega aqui no meu canal o estudo da semana passada que foi sobre o santuário, né? Falando do santuário terrestre, que era o modelo do santuário celestial. Então aqui deixa muito claro, nisso estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmoniosa exposição das Escrituras, que revelavam o mistério desempenhado por Cristo no santuário celestial. Quem fala isso é a escritora, a profetisa Ellen G. White, no livro O Grande Conflito. Então o pessoal fica, Ellen White, distorcem, querem desmoralizar uma das maiores escritoras do mundo, né? Uma profeta que estava lá no desapontamento de 1844, na igreja primitiva, entenderam a importância da guarda do sábado como um
princípio basilar de adoração a Deus, né? E que ia ser uma das colunas da verdade mais atacadas pelo diabo, por Satanás. E é o que está sendo hoje, tá? Então, livro Grande Conflito, página 366. E aqui vem aquela pergunta, né? Que razões as pessoas dão para argumentar que não somos mais obrigados a guardar os 10 mandamentos? O que você acha que está por trás disso, né? Então, o que é que leva uma pessoa a dizer que não precisa guardar mandamento mais nenhum? Que não deve guardar sábado, né? Ou então que guarda o 9, não mata, não rouba, acha que é pecado, que é errado, não cobiça, não adora outro Deus, mas guardar o sábado, não, isso aí era cerimonial, isso aí era lá para o povo de Israel, né? Tem gente que fala assim, essa lei, isso aí era só para o povo de Israel, quer dizer que os outros 9 eram para todo mundo, mas o sábado era só para o povo de Israel. Então são os argumentos pífios, umas justificativas que você vê, e a gente vê, o que é que você acha que está atrás disso, por trás da pessoa não querer aceitar a obediência aos 10 mandamentos? Responde aí, deixa aí no comentário. E aqui o comentário do professor brasiliano para a gente finalizar o estudo de hoje. Deus é bom em sua essência. Ele é amor em suas ações e salvação em seu cuidado pelo ser humano. Com a sua lei, protege a todos do pecado e santifica os guardadores. Então, eu acredito que a maior colocação de quem entende a importância de obedecer os mandamentos e o sábado é justamente isso. É a gente estar buscando uma santificação muito maior, cumprindo o que Deus pede. É uma prova de amor, de aceitação plena, de deleite quando você, no pôr do sol da sexta-feira, abdica de fazer tudo o que você faz durante os outros dias e foca da sexta-feira, do sábado, à noite, que começa, né? O dia começa com o pôr do sol do dia anterior, então começou o outro dia. Né? Tem gente que não entende isso. Quando o sol vai embora, segundo a Bíblia, segundo Deus, né? Quando o sol foi embora da sexta-feira, a sexta-feira acabou. É o pôr do sol, o dia acabou e iniciou-se o dia seguinte. Então, o sábado começa no pôr do sol da sexta. Então, é sábado. Né? São as primeiras horas do dia. Então, é 18 horas, 19 horas. Essa história de meia-noite quem inventou foi o homem. E aí a gente vai até quando o sol do sábado se põe. No sábado, de tardezinha, quando o sol vai embora, acabou o sábado. Né? Então, nesse período aí, é o período que a gente se dedica exclusivamente a coisas de Deus, a coisas da família, a fazer o que Jesus fez, né? Procurar pessoas doentes, pessoas que estão precisando de uma palavra, ficar com os amigos, se relacionar com a natureza, estar lembrando, lembra-te do dia de sábado para o santificar, o adorar, né? Lembrar de Deus, lembrar que somos criatura, lembrar do plano da salvação. Então o sábado é para você focar ele para Deus, né? Então é isso que a gente entende e é isso que a gente busca fazer com total leveza, com total deleite, tá? É o melhor dia para mim da semana. Então que você possa ter essa verdade na sua vida restaurada, fortalecida e não se deixe abalar, porque nos dias finais a gente vai ver no próximo estudo, é uma das coisas que vai fazer muita gente ser enganada pelo inimigo e às vezes até aceitar a marca da besta, tá bom? Então se você gostou, curte aí, comenta, escreve aí nos comentários o que é que você acha, essas perguntas que eu fiz aqui, que a gente deixou aí para reflexão, tá bom? E compartilha se você acha esse material interessante aí com quem gosta de estudar a Bíblia. A gente se vê no próximo estudo, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.